Oi meninas, vamos florescer? Eu sou a Manuela Vidal. Eu sou Eli Silveira. E juntas nós somos o Pode Florescer, um espaço pensado para termos conversas transformadoras. Hoje é o episódio 12 da temporada 2. Temos bolo Da Doceville, lógico. Temos também com a gente hoje Kiori com suas joias perfeitas, Lesalise e seus looks incríveis. Eu amei tanto da Elis que eu vim com igual. A gente não gosta de igual. Bem Aloha e sua moda praia leve e Rede Ceará, nosso posto de gasolina amigo. No episódio 12 a gente tem um quadro especial, chama quadro Faça Acontecer, com a participação de ninguém mais, ninguém menos que Débora Bandeira, da Lesalise, que vocês já conhecem, do nosso episódio 1, que foi sucesso absoluto. Obrigada, Oi, Débora! Meninas, pelo convite. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. E agora como co-host, tô adorando. Sim, muito chique. Pra conversar com uma amiga minha. Sim, a nossa convidada super especial é a Giovana Gripe. A Giovana, ela é diretora criativa da Laço. Ela faz as estampas mais perfeitas do mundo. Ela faz filhos lindos. Ela tem as pernas lindas. Graças a Deus, ela veio com a saia mídia pra não humilhar. Eu tava preocupada, Elis. Eu botei um salto, porque eu falei, gente, eu não posso ser tão humilhada. Graças a Deus, absoluta. Giovana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Manu. Obrigada, meninas. É um prazer enorme estar aqui. Estou ansiosa, doida para conversar, porque eu acho que vai ser incrível aqui o nosso bate-papo. Giovana, e a gente sabe que o ato de comprar, ele está muito relacionado com o comportamento, com a emoção. Sim. A Laço, ela é muito forte em vender um lifestyle, não vender apenas um produto. Eu até falei isso para a Nath, quando a Nath veio aqui, que a gente passa em frente à loja, a gente já sente o cheirinho. A embalagem da loja, a gente às vezes quer comprar só pela embalagem. Quando eu tenho um presente para dar, eu penso, não, eu quero dar da Laço, porque vem a embalagem perfeita. Então tem as estampas, tem as rendas. Eu estou com o top da Laço, com parte da minha blusa Lesalise. E aí, como que vocês fazem para ter esse acompanhamento das tendências? Porque é preciso que acompanhe as tendências, mas sem perder a identidade da Laço, como é o processo criativo. Manu, eu vou dizer que é um grande desafio, assim, porque a moda está cada vez mais acelerada. As tendências... as pessoas estão cada vez mais conscientes de todas as tendências. Antes as marcas escolhiam uma tendência para seguir na coleção. Hoje as marcas são pressionadas a seguir todas as tendências dentro de uma coleção, assim, sabe? Mas eu acho que ao mesmo tempo é isso que faz o grande sucesso das marcas. Antes as marcas, eu acho que eram divididas entre marcas conceituais e marcas comerciais. Eu acho que hoje em dia o grande lance é você ser uma marca conceitual e comercial. Então, realmente, você tem que acompanhar as tendências. Você tem que ser, vamos dizer, quase um fast fashion conceitual, assim, sabe? É esse grande lance, assim, que acho que a Laço vem fazendo, que a Lesalise vem fazendo, que outras grandes marcas vêm fazendo. Realmente é um desafio, mas você acompanha, você assim, observa o comportamento do consumidor e traz para si. Faz aquela autoanálise mesmo, assim. O que é que faz sentido para você? O que é que você gostaria? O que é que as suas clientes gostariam de usar? Traduz para a sua essência. Eu acho que quem faz isso acaba dando certo. E é verdade, porque vocês têm lá as peças bem clássicas, tanto em camisola como em roupa, que a gente sempre quer, que aí você fica, ai, qual será a estampa que vem? Mas também tem as peças desejo, né? Aquela, sei lá, um peplum, balonê, que tá naquele momento todo mundo usando, que você quer consumir, e a gente também encontra na Laço. Aí vocês acabam conversando tanto com a minha geração, que tem aqui seus 40 mais, com as gerações mais jovens. Minha filha consome Laço, minha sobrinha consome Laço, e é um diferencial muito forte mesmo em vocês. Eu identifico gerações isso. mais velhas. Sim, minha mãe, Exato, lá em casa, a assim. que mais consome Laço é a minha mãe. Minha mãe ama Laço, ela dá pras amigas. Ela sempre fala que é um presente muito delicado, muito chique, que toda mulher ama, né? E assim, é o que a gente chama de mix perfeito, assim. Tem coleções que a gente acerta, tem coleções que nem tanto a gente acerta. Mas aí, bola pra frente, não acertou tanto, na próxima a gente conserta. Tá entendendo? O importante é seguir tentando buscar essa perfeição, que a perfeição não existe dessa forma. Mas, assim, a gente tentando aprimorar a cada coleção. Mas realmente é um grande desafio. A gente fala sobre isso, né, Eli? Sobre as frustrações. Na conversa com a Renatinha e com a Mari, no episódio 11, a Elis fez uma pergunta que eu amei, de como que você lida com essas frustrações. Já que tu falou isso, eu vou só puxar esse ganchinho. Porque
quando a gente diz, nem sempre dá certo. Nem sempre dá mas certo. esse sentimento que fica não é tão simples de processar. Como é que funciona isso? Talvez para os consumidores, para os laços lovers que estão assim de fora, tudo lindo, maravilhoso. Mas para mim, depois que eu fiz a coleção, depois que eu vi o resultado do comercial, depois que eu vi o resultado da campanha, eu tenho o meu feedback, assim, para mim mesma, tá entendendo? Às vezes é só alegria, é só realização, e às vezes não é. Tá entendendo? Assim, às vezes, depois de uma reunião gerencial, que você vai ver todo o resultado, o que vendeu, o que não saiu tanto. A gente escuta muitos feedbacks das clientes, chegam até a gente. E assim, aí você engole. Gi, eu imagino que tu traga essa responsabilidade muito pra si, Trago, né? Porque a criação trago. é o coração de uma confecção, Exato, né? sim. E é você que tá criando. Então, no fim das contas, se vendeu ou não vendeu, Débora, a assim, eu sei que responsabilidade são muito N fatores de quem tá criando, que envolve, né? assim, um sucesso de uma coleção. Mas eu realmente trago, vamos dizer, essa responsabilidade pra mim, assim. Que é bom, sabe? Porque eu amadureço, assim... Eu não sou de me abalar com nada muito, não, sabe? Eu sou bem firme em relação a isso. Mas eu amadureço, eu vou lá buscar onde foi que errou, o que é que poderia ter sido melhor. Como é? Depois de terminar a reunião gerencial, eu ligo para a gerente. Como foi mesmo que aquela cliente disse no provador daquela peça? Sabe? Eu fico cascavilhando ali, eu fico buscando. E eu acho que é só dessa forma que a gente cresce, a gente amadurece e a gente faz o melhor, assim, a outra ser melhor. Giovana, como não canalizar tudo isso? Correndo, malhando, assistindo uma série? Como é que tu faz para que essas emoções, porque a gente vai vivendo e as emoções elas vão ficando. A gente sabe lidar, porque somos adultos, a gente é treinado para lidar com as frustrações, com as imperfeições, mas a gente precisa soltar isso em algum lugar. E aí, como é que tu consegue, dentro desse trabalho que é o que você ama, mas... tem os perrengues, tem as dificuldades. E como é que você consegue soltar isso? É difícil, assim, né? É um desafio realmente diário. Eu faço terapia há anos, assim, acho que eu fui a primeira lá em casa a fazer terapia. Faço há 7, 8 anos terapia. Então, me ajuda muito. Eu acho, até me chamou a atenção lá no curso do G4 que a gente fez juntas, e quando ele perguntou quem faz terapia, assim, quase todos os empresários faziam, assim, eu acho que é fundamental, porque realmente é muita pressão de todos os lados. Faço minha academia, que todo mundo vê. A academia realmente é um momento meu, assim, é um momento único. Por você, né? Comigo, eu não falo nem com ninguém, assim, eu nem tenho muitas amizades na academia. Como as amigas dela? Como é que fala? Como é que vai crescer a amiga dela? É um momento, assim, que eu vou conectada comigo, sabe? Eu tento ir toda a vida mais cedo pra justamente Eu não precisar... coloco um fone de ouvido gigante pra pessoa perceber que eu não vou ouvir. Não, nem só de fone, assim. Mas eu sou bem concentrada, eu gosto, assim, é um momento meu, mas ainda falta, sabe? Assim, é tanto que é uma pauta da terapia. Giovana, e você? E o seu momento? E o que é que você fez nessa semana pra você? E eu... Não sabe responder, né? Fui com meus filhos, fui com meu marido, fui pela laço, mas e vocês? Sempre fica ainda esse eco assim, sabe? Eu preciso melhorar em relação a isso, assim, eu preciso externalizar, vamos dizer assim, essa pressão. Eu ainda não encontrei um canal para, assim, que eu pudesse, vamos dizer, dar uma dica dele, sabe? Eu ainda preciso amadurecer em relação a isso. Eu me sinto bem impressionada, eu sou a falsa calma. Todo mundo acha que eu sou calma, mas por dentro assim, eu sou um turbilhão, de verdade. A gente o tempo inteiro, com algumas exceções, nós não estamos sendo um personagem. Porque a gente não pode ser o que a gente é, porque senão muitas vezes eu vou gritar com a pessoa, vou bater em alguém, eu vou não é, a gente precisa... E é um personagem porque ser você é ser você, mas você... Existe um treinamento para você saber lidar com as coisas, com o mundo, com as pessoas. Sim. Então, muita coisa é só com você mesmo, que você vive. É porque cada ambiente acaba recebendo uma parcela de quem nós somos. É muito difícil que a gente seja
total em todos os ambientes. Isso, e aí o que é que a psicologia traz? Você deve ouvir isso da sua psicanalista, da sua psicóloga. E aí ela fala muito de você escolher um lugar para ser humana. É com meu marido que eu consigo ser humana e realmente mostrar quem eu sou, e eu vou ali falar sem pensar no que eu vou falar. Ou é com alguma amiga, ou é na terapia ali, que você paga 50 minutos para realmente ser quem você é. Porque é a única pessoa que está ali basicamente treinada para saber quem você é. Então a gente tem que buscar realmente isso. O seu lugar onde você vai ser humana ali, meia hora sendo humana, sendo quem você é. Eu amo a minha casa, assim, eu amo o meu apartamento, eu tenho uma relação muito especial com o meu lar, de verdade, assim. Um sábado em casa, pra mim, me revigora, sabe? Assim, eu tô pronta pra semana. Eu amo pagode. Eu amo meu vinho, assim. É a minha pagode paz. na festa ou um pagode em casa? Eu era pagodeira de festa, hoje em dia é de casa. É só do YouTube mesmo. É muito bom, casa. Tem até uma história engraçada que quando começaram a colocar as preferências do Spotify, né? Todo mundo começou a postar os cinco melhores artistas, né? Não, do Spotify. É que você mais escuta. Aí eu, coloquei o meu, disse, não. Eu jamais posso postar isso, gente. Ludmilla. Funk. É só pagode, assim. Mas eu gosto. Assim, eu preciso de pouco, sabe? Eu sou bem, assim, da laço, quando eu sou bem feliz no meu lar, assim, em casa, com meus meninos. Pra mim, basta isso, gente. Eu acho que essa dificuldade, às vezes, de olhar para si também é muito de fase, né? Tá com crianças pequenas em casa, que demandam muito mais atenção. Então, eu tento trazer muita perspectiva para quando eu me angustio com alguma coisa. E colocar a vida sob perspectiva de dizer isso é uma fase, vai passar. Isso. Para você não achar que o problema é maior do que você não se desesperar, né? Então, assim, eu não consigo olhar para mim, mas hoje eu, Débora, também vivo assim como a Gil. Eu nunca tenho um tempo só para mim. É muito difícil, mas é porque é uma fase que a gente está vivendo, né? De crianças pequenas, de um negócio em crescimento. Também, assim, tenta aproveitar então, assim, aquele momento, aquela situação, sabe? Daqui a alguns anos a gente vai ter mais tempo para isso, né? Então, quando a gente coloca isso em perspectiva, a gente não se cobra tanto. E por eu ter minhas irmãs mais velhas, Nayana e Natália, assim, com os filhos mais velhos. Então, né? olha assim pra vida delas. Um dia eu vou estar assim. Já eu chego lá, né? Vai dar certo. Viajar, assim, babar, elas com os filhos, meninos tudo andando, assim. Tô chegando. Pega aquele momento da viagem no avião, silêncio. Ai, eu acho que a própria... que coisa. Aí lá vem a Giovana, cheia de coisa. Cheia de ideias. De bolsa, de tudo. Eu disse, não, um dia eu chego assim. E Gi, a própria Nath, né, assim, a gente já dividiu fábrica juntas, uma época. E a Nath tinha filhos pequenos nessa época. E hoje eu mesma, muitas vezes, olho pra Natália e vejo ela já com os filhos dela crescidos, ela conseguindo estar muito mais focada no trabalho, porque na época eu pensava, com que horas a Natália trabalha? Como é que ela dá conta? Porque ela sempre tá ali. E hoje eu tô nesse papel, né? E a Nath com os filhos mais crescidos, mais independentes, hoje tem mais tempo, diferente do que... Eu acho que a Gi também, mais ou menos, na mesma época a gente teve filho, né? A gente vive fases diferentes. Então, como ela tá falando, né? Eu também olho pra Nath e penso nisso. Olho pra Tice e penso nisso. Da Nath até a Manu é mais velha ainda, né? Tem 15 anos. Então, é fase, né? Eu acho que é você não complicar. É você achar o seu momento ali numa coisa, no óbvio que você... Poxa, eu não tô usando isso pra mim e é tão óbvio que dava, entendeu? Eu acho que é achar o seu momento no óbvio. Não dificultar muito. Sim, fazer coisas pequenas que sejam suas. Eu acho que dá pra ser assim, né? Também a Giovana faz, que é isso, esse gerenciamento das emoções. Perceber essa... felicidade no simples, a necessidade de processar o que está sentindo, de trabalhar as emoções, de estar presente e de ser belíssima com esse cabelo que ela fez assim. Que é o sonho da minha vida. Se eu fizer isso, ele nem volta. Sempre o sonho da minha vida. Qual o sonho da sua vida? O sonho da minha vida é poder um dia assim, sabe? Ai, vamos tirar uma foto, vamos, mas você faz, aí o cabelo fica. Faz um dia, olha pra essa câmera e faz o que tu
acabou de fazer. Gente, olha isso! Ela faz isso muito nas fotos da Laço, né? Assim, eu só eu tô se assanhando. Aí eu, como que é? Como é ter ser essa pessoa que faz? Então, Manu, quem é a mulher Giovana Grip, Manu? Acho que ela é uma mulher muito criativa. A Nath, quando veio aqui, e a gente enxerga muito isso. A Giovana, ela é uma força, ela chega e a gente olha, aquela mulher que a gente olha, ela não passa despercebida. Não. Ao mesmo tempo, ela tem uma doçura, ela tem uma leveza, ela não se coloca com agressividade. Ela se coloca de uma maneira forte, mas com essa docilidade e leveza. E eu achei sempre assim que fazia muito sentido você ter essa marca como a Laço, feminina, mas ao mesmo tempo moderna, que traz um mix de estampas, que traz essas peças clássicas. Eu até falei pra Elisa, será que a Giovana criança, as amigas dela já te viam desse jeito? Já olhava assim, a gente chegando pra amiga tua de infância e falando, ai, a Giovana hoje tem a Laço. Aí, eu sempre soube que ela teria a Laço. Eu acho que elas diriam assim, a Giovana... Eu sempre soube que a Giovana ia fazer algo que ninguém faz, assim, algo diferente. Porque ao mesmo tempo que eu fazia as minhas roupas realmente, assim, eu sempre fui de costureiro, eu sempre fui de comprar tecido e fazer. Mas eu também fazia as minhas comidas. Quem quer salada aqui em casa hoje? Fazer as saladas, fazer para receber todo mundo. No colégio eu fazia os trabalhos mais lindos eram os meus, assim, as maquetes impecáveis, assim. O terror das mães, maquetes. Os meninos não vão Você ia sofrer. ser muito daquelas feliz, você ia ser muito feliz, vai ser muito feliz, Não, Lari. eu já me Meu esmero muito, terror. que eu gosto. Naquela época de feiras Ainda de bem que eu não sou da ciência, assim, turma sem dela. dúvidas. A minha sala, assim, aqui onde eu estava já era... Porque realmente eu Legal. tenho esse negócio de me dedicar, de fazer o diferente, de fazer o que ninguém faz. Eu gosto disso, sabe? Assim, eu gosto Tá no seu de me esmerar. Eu tenho isso, sabe? Comigo mesmo, assim. Então, mas assim, a moda, entrar na moda foi realmente uma surpresa pra mim. Não A tua formação em administração. é administração, sou formada em administração na UFC. E quando eu fui entrar na administração, eu fiquei, o que é que eu faço, mãe? Mãe, diz aí uma faculdade pra me fazer. Eu era estudiosa, mas eu não tinha, assim, eu não sabia. Mas ao mesmo tempo eu sabia que eu ia ser uma empreendedora, assim. É tanto que a Laço começou, eu estava no segundo, terceiro semestre da faculdade, assim. Eu nunca nem estagiei em outra empresa, nunca nem trabalhei em outra empresa. E eu, enfim, comecei com as lingeries, do análise de mercado, assim, Deus, o que é que ninguém tá fazendo? O que é que eu posso fazer de diferente? E foi indo, e eu já Laço. Nath, eu fui Gio. incumbida. É porque ela assistiu o podcast da Nath. A gente tá trocando duplinhas, sempre conversando com a Nath. As meninas me incumbiram de vir aqui conversar e trazer um pouco desse assunto, né, que faz tão parte da nossa vida, né, que é liderança feminina, a mulher nos negócios, né, esse ambiente que a gente vive. Eu queria puxar essa primeira pergunta para a Chibinha, de quem é a Giovana dentro da Laço, né, qual é o teu papel lá dentro, como você se enxerga, como é a Giovana lá na Laço? A Giovana lá na Laço. Hoje eu sou um furacão lá na Laço, assim, porque o tempo é muito curto, né? E as demandas só aumentam. Então eu já sou aquela pessoa que entra dando grito. É legal. Eu entro gritando, bom dia! Pela fábrica inteira. Antes eu ia em todos os setores, mas se eu for no setor de corte, é tanto problema que eu não chego na sala de estilo. Então, assim, eu só entro, bom dia. Todo mundo já responde todo mundo ao mesmo tempo bom dia. Assim, eu sou conhecida por esse bom dia. Eu gosto de pessoas, eu gosto de lidar com as pessoas da produção, eu sou carinhosa com eles, assim, ao mesmo tempo sou exigente, assim, mas eu acho que executo bem o meu papel de líder lá, sabe? Eu tenho uma boa relação, assim, com todos, de verdade, na fábrica. Por mim, eu até passaria muito mais tempo na fábrica. Eu adoro aquilo, eu adoro aquele chão de fábrica, eu adoro aquele movimento, eu adoro aquela hora do café. Eu gosto disso, assim. É até um grande desafio eu descentralizar, passar as funções da fábrica para eu me dedicar às redes sociais, para eu me dedicar às coisas comerciais, às demandas, às viagens, assim. Porque o que eu gosto mesmo é aquela fábrica, eu adoro. E pra quem não sabe, né, a Gi começou cortando na varanda da casa dela. Sim. Então, assim, você viveu todo esse processo, assim, né, Giovana? Por isso que eu acho entro que no você setor do corte, se conecta tanto, né? eu já olho, epa, tem uma coisa errada aqui. Como é que tu sabe, Giovana? Como é que tu, tipo assim,
Mas assim, quem passa pelo setor, quem já fez aquilo, entende. Sabe o que é que está sendo feito. E é muito importante, assim, quem vai começar um negócio, assim, a importância de passar por todos os setores de modelagem. Eu tenho curso de modelagem, eu não sou formada em moda, mas eu tenho curso de modelagem, eu tenho curso de costura, eu já fiz cursos de corte, tudo pelo Senac. Então, assim, eu entendo do processo. E isso me dá muita autoridade de falar, de questionar, de perguntar, tá entendendo? Não só entende, como já executou, né? Já executei, já fiz muitas modelagens no papel, já fiz muitos cortes, já fiz muita coisa assim na fábrica. Então, aí acaba que as pessoas também respeitam, tá entendendo? Ela não tá, tipo assim, falando qualquer coisa. Se a Giovana tá dizendo que aquela peça tá errada, é porque tá errada, tá entendendo? Então, assim, isso me torna de igual, ao mesmo tempo me aproxima dos colaboradores, porque eu entendo dos processos e é isso, assim. Te dá autoridade. Me dá autoridade, mas ao mesmo tempo me aproxima. Mas eu acho que um dos grandes desafios de qualquer cargo de liderança como o teu é conseguir trabalhar em equipe. Isso não é algo tão fácil, não é algo tão natural. Principalmente quando você ocupa esse cargo de liderança, que as pessoas estão ali, a gente estava falando, eu e a Débora, para ouvir você e fazer aquilo que você manda. Então, quando você tem um chefe que consegue trabalhar em equipe, isso é muito valioso. Principalmente porque nós somos os nossos relacionamentos. Você ter essa inteligência social de você conseguir se moldar com o relacionamento que você está travando com o outro, que tem ali uma posição de subordinação, é muito valioso. Então, sempre que eu enxergo uma pessoa com esse teu discurso, eu sempre paro para escutar, porque são pessoas que não estão preocupadas apenas em ensinar, mas também em aprender. Sim, com certeza, gente. Passar um dia na fábrica é um aprendizado, são tantas histórias de vidas, é tanto que a gente aprende com eles, assim. Aprendi tanto na minha vida, muito do que eu sou foram dos meus dias em chão de fábrica, assim, junto dos meus colaboradores, muito de verdade. E eu acho que quando a gente pensa em empreender, a gente não pensa em liderar, né, Gi? Você começou porque gostava, queria fazer aquilo ali, queria empreender, mas não é tão assim claro como vai ser esse futuro. Que eu vou ter que ter pessoas abaixo de mim, que eu vou precisar ser uma líder, que eu tenho que ter perfil para isso. E às vezes as coisas vão acontecendo e você precisa se preparar, porque não tem escolha. Mas eu acho que é muito, assim, de ser honesta com eles, sabe? De chegar junto, de como você fala. Isso é importantíssimo. Isso eu me trabalho muito na terapia, assim, porque há anos atrás, assim, eu era aquela pessoa que talvez explodia, tá entendendo? Na fábrica, pô, vá. Hoje, jamais eu aumento meu tom de voz na fábrica com ninguém, assim, sabe? Até porque tu começou muito jovem, né? Comecei Também... de forma muito imatura, Isso. então, assim... E eu ficava muito triste quando isso acontecia, porque não era a Giovana. Mas, assim, também o descontrole é muita coisa, você explodia. Mas hoje, jamais, assim, sabe? Eu sou feliz com isso. Eu consigo pedir, eu consigo... Até tem um exemplo legal dessas saias aqui, que essas saias de tule, né? Eu postei, acho que, uns 10 dias atrás, que eu saia saias de tule. A saia de tule não tinha entrado nem na produção. Eu sabia que ia entrar, mas quando eu fui atrás da saia de tule, a saia... Não, Giovana, a saia não tem nem... Eu disse, não, gente, não acredito. O povo já disse que vai, que isso é aquilo, nanana. Eu disse, gente, aí eu deixei no outro dia. Gente, seguinte, ó. Eu prometi que a saia de tule ia chegar. Vocês vão ter que fazer. Mas não tem como fazer. Vamos aqui. Tem, como disse, vocês não vão fazer eu passar uma vergonha dessa. Assistirei todo mundo rindo. Não vão, pelo amor de Deus. Se virem aqui. Vamos todo mundo fazer uma hora extra, uma vez por semana, tal, às 19 horas. Vai dar certo. Deu certo, gente. Tipo assim, é tudo que você também confia nas pessoas, tá entendendo? Passar confiança é muito importante. E assim, e a forma de falar. Eu acho que um bom líder, ele tem que entender do que ele está falando e falar de forma correta. Eu concordo. Existem estudos hoje, o Daniel Goleman, ele faz esse estudo, ele escreveu Inteligência Emocional e Inteligência Social, que fala o tanto que as emoções, elas impactam não apenas na maneira como a gente sente, mas biologicamente, sabe? Os hormônios de estresse podem ser elevados e você desenvolver alguma doença, você baixar a sua imunidade. Então, às vezes você chega numa loja e a maneira como o vendedor te cumprimenta,
você, se ele é grosseiro com você, aquilo mexe com você. Ainda que depois, ao longo do dia, você consiga esquecer, mas naquele momento você, gente, que homem grosseiro, eu não vou ficar nessa loja, você sai. E da outra forma também, se você é bem recebido, se você é recebido com um sorriso, aquilo te impacta positivamente. Então, essas emoções, elas criam conexões que são muito importantes. Por isso que é tão importante a gente saber falar com o outro. Porque da mesma forma que o outro impacta a gente está impactando o outro. Principalmente vocês, que têm esse cargo de gestão, de liderança, que tem uma equipe para comandar. Não é falar de qualquer jeito. Tem que ser duro, lógico, em vários momentos, porque não tem outra alternativa, mas é saber falar, é ter a confiança no seu colaborador. É ter a confiança, é passar a confiança, que a gente confia neles, porque eles são capazes de fazer. Às vezes eles não são capazes, mas não sabem como. Pera que eu vou te... Vamos aqui. E nem eu sei como, mas a gente vai e a gente encontra uma forma de dar certo, assim, juntos, de verdade. Também tem um exercício que eu tenho feito, que é de deixar as pessoas falarem. A gente, na maioria das vezes, quer dizer como deveria ser feito, sem esperar perguntar como é que você faria. Ele estava falando sobre Como é que você resolveria isso? Então, hoje, eu tenho trabalhado isso em mim. De não trazer as respostas prontas, porque a gente sabe que não foi feito corretamente e quer já dizer como foi feito, não deixa nem a pessoa pensar. E isso Então, é científico. Quem tem que encontrar soluções não somos nós. Apesar de a gente já saber, é deixar eles pensarem para eles criarem essa autonomia. Então, hoje eu tento me educar para fazer mais perguntas, ouvir mais do que falar. Como líder, né? Isso é científico. Existe um estudo em Harvard que mostra que cada vez mais o ser humano está perdendo essa capacidade de ouvir e muito mais de compreender. Porque às vezes você está me falando aqui e eu estou, principalmente quando é alguém que é abaixo de você, certo? Em uma cadeia. E aí você está ouvindo aqui, mas você não está ali, você não está ouvindo. Aí você não vai nem interpretar, mas você já vai dar sua opinião ou negativa, que não vai dar certo dessa forma, que vai dar certo da sua forma. Porque existe o que vai ouvir, eu vou me treinar, eu vou ouvir, eu tenho que compreender. E existe aquele que vai dizer, não, é legal ouvir, então eu vou só ouvir, mas eu não quero saber da opinião. Por isso que é importante você ouvir o outro, porque a maneira com que o outro recebe o que você está falando, só Deus sabe. Deus sabe. Como é que essa pessoa entende. Exatamente. É surreal. É impressionante. A dificuldade hoje de em dia comunicação. Hoje em dia eu entre digo, pessoas. o que foi que tu entendeu? Exatamente. Porque às vezes é uma coisa totalmente... eu também faço isso. O que você entendeu do que eu disse? Então, o que é que você anotou que você vai fazer, que foi conversado aqui? Qual é o teu plano de ação? Aí eu deixo a pessoa verbalizar. Porque a gente falando, é como você falou, as pessoas entendem. As pessoas estão perdendo essa capacidade de dialogar. Ou ela quer só falar, ou ela não quer nem ouvir. Mas por educação ela vai ouvir. Mas ela não está nem entendendo. Aí como Giovana, o diálogo dessas duas meninas lindas, com essa aparência delicada, apesar de serem muito fortes, quando vão, por exemplo, para São Paulo. Vocês acabaram de expandir para São Paulo, o varejo. Isso. Aí como é que a Giovana e a Natália sentam na mesa com vários homens de negócios, homens sérios, que estão ali querendo fazer negócio, como é essa conversa? Me veio aqui no dia que a gente sentou na mesa, assim, do Shopping Morumbi, Manu, realmente, assim, mas, assim, eu acho que realmente, antes dá um nervoso, dá uma insegurança, mas é você ser quem você é mesmo, sabe, assim, eu acho que a gente já atingiu, assim, essa maturidade, eu e a Nath, a gente mostrar nossas fragilidades. A Laço é isso, mas a Laço também é isso também. A Laço também tem esses problemas, a gente também tem essas dificuldades. Quem vai das duas vir morar aqui? Nenhuma das duas vão vir morar em São Paulo. Temos nossos filhos, temos nossas famílias, assim. Eu acho que cada vez mais, sempre na dúvida, seja quem você é, sabe? Assim, eu não me preparo, assim, para falar alguma coisa, eu não tenho muito isso. Mas eu lembro muito da reunião do Shopping Morumbi, que foi muito legal, porque eles sabiam muito da vida da gente. Eles vieram atrás de vocês, eu achei isso incrível. E eles sabiam a importância de conhecer o cliente. Eles sabiam só tudo da vida da gente. Sabia dos filhos, sabia que a gente ia acabar de voltar de viagem, sabia de tudo. E ao mesmo tempo isso criou uma aproximação, tá entendendo? Assim, você viu que eles não estavam chamando uma pessoa qualquer, tipo assim, só por uma oportunidade, porque a loja é bacana e tal. Eles sabiam quem a gente é, eles sabiam as pessoas da que sua história, chamando. sabia da história de vocês, e isso aproximou, a gente ficou falando da viagem, ficou falando de restaurante, ficou falando, tipo assim, como a lição dessa reunião que a gente teve, como é importante você ir conversar com o seu cliente sabendo quem ele é.
E não existe o desejo mesmo de morar fora? Não, Manu, eu ainda sou bem apegada à minha cidade, à minha rotina. Eu sou uma pessoa que gosta muito da minha rotina, os meus filhos, marido e tudo mais. E, assim, eu não vejo essa possibilidade. Mas, também, assim, eu sou, ao mesmo tempo eu tô aqui, mas vai que... A sei vida lá, vai tomando um nunca rumo diga próprio, nunca, né? Eu também sou tantas coisas que já aconteceram, tantas coisas que já mudaram, tá entendendo? Eu também sou muito do que de fazer o que precisa ser feito, tá entendendo? Assim, vai que em alguma época da vida precisa ser feito, assim, e que vou botar na balança e que isso vai ser mais positivo do que isso. Vamos testar, tá entendendo? Mas hoje eu ainda não penso assim. Eu sou bem apegada ao meu lar. Gi, como é que tu equilibra a vida profissional com o pessoal, né? Como é que é teu apoio dentro de casa? Como é que tu divide essas tarefas com teu marido? É bem difícil. É a pergunta Sempre, que todo nunca mundo fala. fala. Essa é a pergunta que todo mundo faz pra mim. Mundo, Então, eu fiz questão de quero fazer dicas, pra ela. É verdade. Verdade. Livro que a Débora indicou no seu Faça primeiro acontecer. podcast é uma mulher que fala justamente isso. E essa pergunta, Débora, ela fala que é a mesma coisa de perguntar qual é a sua idade e qual é o seu peso. Diz que Tá. cai na mesma linha da gravidade, mas fale aí. E outra coisa que ela fala, ninguém pergunta isso pra um homem. Ninguém pergunta Só isso pra um perguntam homem. pra mulher. Por que o pai não recebe esse tipo de questionamento? Gente, é bem desigual, assim. É muito desigual, sabe? Assim, eu acho que até a gente já está na geração onde os maridos, os pais, eles ajudam, eles participam. O meu marido me ajuda, o meu marido participa. Mas, assim, dividir responsabilidade são outras questões. Tá entendendo? Quem é a responsável? Quem é a que lembra? Quem é a que anota? Se não der certo, quem é? Aí, realmente, acho que a gente não chegou ainda nesse patamar. Que eu, como mãe de 2 meninos, eu tenho essa missão na vida de fazer com que os nossos filhos homens, eu acho que todas as mães de meninos têm essa missão, para que a próxima geração, os meninos, eles sejam responsáveis também por atividades no lar, da casa, família e tudo mais, assim. O Felipe, ele também trabalha muito, ele toca a empresa, ele é empresário, é dono de gráfica, mas, assim, a responsabilidade da casa, da dinâmica de tudo. Eu vou viajar segunda-feira. Hoje eu estava fazendo a listinha de todas as atividades, do futebol, do inglês, quem vai fazer, quem não vai. Você quer desistir do planejamento Chama da foguista viagem. extra, chama motorista, fica com o meu carro. Assim, parece assim um plano de ação. Um plano de Eu deixo- batalha. eu deixo o plano de ação todo montado lá em casa. Lógico que o Felipe, nessa hora, entra muito e faz muito bem feito, assim. Ele é muito carinhoso com os meninos, de brincar, de tudo e tal. Mamãe, minha sogra, todo mundo ajuda, mas, assim, a responsabilidade é muito minha e eu acho que muito nossa, assim. Com todas as meninas, assim, a maioria que eu chego e pergunto assim, como é? É quase que todo mundo é igual, E Gil, sabe? existe um olhar que é muito só do homem e muito só da mulher. E aí eu não tô nem colocando obrigações, nem o que tem que fazer. Eu digo mesmo, é genético ali, química, cérebro. Tem muita coisa que só a gente consegue perceber e alinhar e organizar. E também tem coisa que é só o homem, né? A leveza do homem, dá tudo, tem muita coisa, tá bom, menos, né? E a gente acaba que sempre complica um pouco mais as coisas. Muito se fala, né? Eu vou puxar aqui o gancho que tu falou agora da missão que a gente tem como mãe de meninos de criar meninos, né? Homens diferentes da nossa geração. Quando eu vejo as pessoas levantando bandeira para o feminismo, para isso, para aquilo, eu sempre penso, a diferença que a gente vai fazer no mundo é dentro de casa. Dentro de casa. Não é fora. Então, assim, é como a gente vai criar os nossos filhos que, de fato, vai fazer a diferença. E como a gente se impõe, etc. Mas é muito do que a gente está fazendo dentro de casa. Do que a gente... Isso, né, eu não sou de levantar bandeiras, levantar eu não sou essa bandeiras, pessoa, nem assim. eu. E eu acho que a Mas- diferença no mundo que a gente vai fazer é criando os nossos filhos Isso, Débora. como a gente gostaria, né, que o mundo fosse. E você vai amadurecendo, quando você começa a conviver com muitos homens, meu marido, 2 meninos, você começa a ver, e principalmente eu que também já participei da educação de uma menina, que era minha sobrinha, ali, gente, é muito diferente, o cérebro é muito diferente, então tem coisas que eu já digo assim, é porque não consegue mesmo, não consegue visualizar, então que antes pra mim eu ia questionar, mas por que não fez? Porque hoje em dia eu quero é paz, meu amor, eu quero é paz, e eu entendo porque muitas vezes não faz e não tem esse olhar, porque não consegue.
e faz outras coisas melhor que eu. E é isso. Eu acho que esse equilíbrio da gente entender que o cérebro da mulher é muito diferente do homem, tem certas coisas que é só a gente que vai perceber e vai questionar, isso é muito bom para a relação, porque aí você entra com o que é forte seu e ele entra com o que é forte dele e tá todo mundo em paz. Mas isso não quer dizer que não entre junto, que não, né, que não traga também a sua parcela de colaboração ali para ajudar nessa batalha mesmo, E eu que acho é que educar. todo adulto é um reflexo da sua criação, né? Então, muitas vezes... Às vezes não tem, porque não foi. Os homens não foi, se né? preparam para casar e as mulheres passam a vida inteira, desde que começaram a brincar de Sim. boneca, a Sim. se Dentro- preparar para aquele momento, né? Tá sempre Exatamente. pensando, quando é criança, ai, quando eu me casar, quando eu tiver um namorado, quando eu tiver filho. A menina tem esse discurso desde criança. Desde que pega a primeira boneca, né? é O minha homem é o filha. que eu vou ser quando crescer, né? O que que eu vou fazer. Então, é isso que precisa mudar um pouco também. Sim, urgente. Né? Não é o menino brincar de boneca e a menina se masculinizar, sei lá. Mas é realmente dentro de casa criar os nossos filhos para fazerem atividades domésticas, Sim. né? Eu acho que é desenvolver a autorresponsabilidade. Desenvolver a autorresponsabilidade. Sabe? Eu acho que quando cada um faz sua parte, assim, dá tudo certo. Exatamente. Sabe? Não precisa ter aquela Isso. cobrança. Eu acho que é realmente desenvolver a autorresponsabilidade de cada um. Exatamente. E os teus filhos estão crescendo com essa mãe forte, essa mãe que trabalha, essa mãe que faz acontecer. Estão. Isso também é, a gente, na verdade, ensina nossos filhos pelo exemplo, não é pelo que a gente fala, é pelo que a gente faz. Criança Então, vivencia. Exatamente, os filhos vendo essa mãe, vendo o ambiente da mãe e do pai ali com muito respeito, um admirando o outro, então não tenho dúvida que eles já naturalmente vão crescer com essa mentalidade diferente. Eles questionam muito, assim, sabe? E se já vai trabalhar, e se não vai trabalhar. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu sou uma mãe que tenta que me cobro muito em relação a isso, assim, a Débora sabe. Eu pego todos os dias os meninos no colégio, almoço todo dia com os meus filhos, faço tarefa. Antes de vir pra cá, eu estava fazendo tarefa. É isso que a gente ia perguntar, o que é que tu não abre mão? São essas rotinazinhas diárias, eu não abro mão disso, assim. Boto pra dormir todas as noites. Minhas amigas falam, tem até figurinha no WhatsApp. Já vai colocar os meninos pra dormir, assim. Coisa linda. Eu saio correndo pra botar meus filhos pra dormir quando dá 8h30, assim. Mas é porque também, às vezes, eu me questiono, assim, poxa, mas elas também não vivenciam, assim, quais delas viajam tanto a trabalho quanto eu, né? Sim. Quais delas saem tanto de casa quanto eu? O B tem 2 anos e 10 meses. Eu já nem sei quantas vezes eu peguei um avião, viajei e voltei, assim. Então, realmente é aquela coisa, onde há uma falta, há um excesso, há uma falta ali. Então, as horas que eu tenho, o momento que eu posso, eu corro para dar conta dos meus filhos. Eu achei lindo, conta, Giovana, que a Giovana mora aqui pertinho do estúdio. E aí tu trouxe, achei tão lindo a dinâmica que tu fez para trazer o Benício. Conta aí como eu foi. saí de casa, estava me arrumando para vir, e o Benício sozinho em casa, aquela coisa, querendo pedir controle para assistir YouTube, não, filho, vamos lá. A mamãe ia pedir um Uber, o Uber vai ficar com raiva da mamãe, que é tão perto. Você vai ser meu Uber. Bora lá, tu vai guiando a babá, porque a babá não sabe como é que chega. E a gente veio juntos a pé, e ele veio se achando que era o Uber, dizendo como é que dobrava, pra onde é que ia, dizendo todo o caminho até chegar aqui. Aí chegou, queria ficar, não tinha como ficar. Mas depois eu vou explicar pra ele. Qualquer coisa eu passo aqui, viu, meninos? Entra bater na novamente. porta, pode Mas deixar. isso é tão incrível, porque Eu a gente vou fala voltar muito aqui com sobre ele no isso. estúdio. Acho que ele criou uma ideia do que é um estúdio. Sim. Depois eu venho aqui com ele e eu vou desmistificar isso. E Tenha Débora, cuidado. antes de você chegar, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Que existem vários estudos que mostram que as crianças conseguem sobreviver sem essa presença diária da mãe ali no dia da escola. Eles conseguem se desenvolver emocionalmente, intelectualmente. A cobrança é muito mais mas não tem né? estudo para as mães. As mães é que não conseguem ficar bem, né? exatamente. E a gente estava lendo, a gente estava comentando sobre o capítulo deste livro, que é Faça Acontecer. E aí ela fala justamente disso, estava tudo certo, meus filhos estavam bem, meu marido dizia que eu me cobrava demais, mas eu não estava. Então, o que eu preciso fazer não é porque é bom para o filho, ou porque a sociedade exige, ou porque eu vou ser criticada, mas é porque eu quero. E eu não preciso ser igual a ninguém, é porque eu quero ser dessa forma. As mesmas coisas, assim, às vezes falam, mas os meninos não dormem só. Claro que dormem, gente. Mas eu Claro quero. que sim. Mas é um momento pra mim, eu quero terminar meu dia ali deitado com E eles. o cheiro, gente, e o cheiro assim, de paz. Eu acho que me dá um conforto, me dá uma energia, uma força para no outro dia
acordar e continuar, assim, sabe? É um momento muito especial que eu faço mais questão realmente do que eles. Né? Então, é sobre isso, assim, realmente a gente se cobra muito, eu me cobro muito, mas... A gente se cobra mais do que os nossos, né, do que a realidade, né, do que os nossos filhos, cobro, eles, na maioria das vezes... Eu eles... gosto, eu É adoro. importante Eu demais. amo ser mãe. É importante. Eu não era uma pessoa que gostava de criança, mas depois que os meus filhos nasceram, meu Deus. É porque assim, nasce outra Giovana. Outra. O nascimento deles Manu, traz outra eu Giovana. sou uma pessoa antes dos filhos, outra pessoa depois dos meus filhos. Assim, eu mudei muito depois que eu tive meus filhos, é impressionante. Eu me tornei assim, quem me conhecia antes era meio estabanada, aquela menina mais extrovertida, assim. Mas depois que os meus filhos nasceram, assim, todo esse Tudo meu muda, lado foram né? pra eles, assim, de brincar, de tudo. Assim, eu adoro brincar, eu adoro tudo. Realmente é interessante o quanto eu mudei. Mas isso é tão importante porque a gente vive um mundo muito materialista. E a gente até também falou sobre isso com a Giovana, a outra Giovana, não a Giovana da Laça, a Giovana cantora. Que saiu uma reportagem falando que várias famílias estão se endividando para levarem os filhos para Disney. E, lógico, levar o filho para Disney é uma coisa incrível, a criança vai amar. Mas não é o mais importante. Sabe, é muito mais importante, as memórias da infância, elas são construídas nisso. É você vir a pé com seu filho, de casa até a vilinha, tomar um sorvete e falar, você é meu Uber. É isso que são as memórias que são as mais importantes. E às vezes os pais perdem muito essa percepção e acham que não, eu tenho que me endividar, eu tenho que trabalhar muito, fazer muito dinheiro e vão perdendo também esse contato, não lógico, nesse sentido também que tem no livro da gente, também tem que saber sempre equilibrar, tudo a gente tem que equilibrar, porque você tem que trabalhar, é lógico que você vai perder momentos do seu filho, não tem como você ficar 24 horas com ele vai pra escola, você vai estar perdendo momentos, minhas filhas descem no prédio pra brincar na hora que eu vou pro escritório, eu não estou lá embaixo com elas, e a babá quando sobe fala, ai Manu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ai meu Deus, eu queria ter estado lá, mas eu não estava, mas tá tudo bem, eu estou em outros momentos importantes. Mas se a gente não consegue enxergar a preciosidade desses momentos, a gente perde tanto, porque passa tão rápido. E 99% dos nossos dias são feitos de dias comuns. Se eu ficar focada só naquele máximo ali, do 1% da casa nova, do carro novo, da viagem maravilhosa, e aí eu vou perdendo E são 99%. necessidades que foram criadas, Foram né? criadas. Nessa geração. Se a gente pensava na nossa, né? Viajar é um luxo Sabe que eu não conheço a Disney, né? inalcançável. Vai conhecer com meus filhos, então. Vou conhecer com meus filhos. Incrível. Eu tô planejando meus 40 anos, daqui a 2 anos, Ei, e então- levá-los pra Disney. Assim, Ai, vai a ser minha incrível. ideia. Ei, então você vai olhar pra ele, meu amor, você vai sobreviver aos 2, aos 3, aos 4, aos 5. Mas tu precisa levar. Eu falei, tá, eu não fui nessa idade pra Disney. Porque a criança nem vai lembrar tanto, dependendo da idade, né? Enfim, as memórias que a gente tem são essas, né? Que você tá falando, os dias comuns. São os dias comuns. As viagens comuns. O esconde-esconde Fica com o pai. independente, né? A atenção que você tá dando, né? E sobre essa história de andar a pé, às vezes quando eu chego muito cansada, eu disse, meu Deus, quero fazer uma coisa legal com os meninos, passei o dia em chute, alguma coisa. A dica, faça uma programação a pé. Criança ama, eu ando muito a pé com as minhas Gente, filhas, elas amam. Eu não A ando, melhor gente, porque eu acho coisa. perigoso. Mas é porque também onde tu mora é perigoso. Tenho coragem. A Elis mora perto da minha mãe, eu não tenho coragem. Eu fui eu saí da tua casa no domingo, Eu fui a não pé pra minha mãe, ando ali. eu morrendo de medo. Mas aqui dá eu pra, ando onde a muito gente a mora pé dá com pra os andar a Ali pé. é- Eu ando muito a pé. é só Não, ali mato. não dá não, Mora ali não aqui dá não. bem. Aí eu Central, vou né? pro Frangolândia, vou pra... Menina, Ixi, é eu o também. melhor programa. Eu vou na banca comprar figurinha. Sim, Gente, pro posto de amo, gasolina. Picolé, pilha, não Aí sei o o que. Ricardo vai no Aí posto. compra isso e aquilo. Aí conversa com os frentistas, aí se aquilo, aí vê os carros. Não. Aí volta pra casa, pronto. Pronto, já Todo foi um mundo- parque de diversão. Não tem Mas programa é melhor, incrível, assim. não tem programa melhor. A minha sempre volta pedindo um cachorro. Porque É, tem uma cachorro. pracinha. Aí eu, Jesus amado, vou parar de andar a pé porque não tem condição, não vou ter cachorro. É só ir no Mas Rio é Mar, sempre que eu um programa quase especial, saio do andar a cachorro. pé. De verdade, Débora, assim. Eles amam. De verdade. Simples, assim. né, gente? É, Simples. Eu vou muito Simples. com os meus filhos. Eu amei. Existe uma história grega que ele... É grega, né, Manu? De Ícaro. Sim. É uma história grega do Ícaro, do menino, que ele fazia asas humanas, né? Ele construía asas, né? Feita pelas mãos humanas. E aí ele voava. E toda vida que ele voltava, o pai dele dizia, filho, cuidado para não chegar até o sol, porque o sol é muito quente e essas asas podem derreter.
E ele queria sempre o céu, até que um dia ele chegou muito próximo, as asas derreteram e ele caiu, né? Então, essa história é para quê? Para perguntar o quê exatamente? Para perguntar assim, a mulher ela tem que desejar o céu? Sim. Eu acho que ela tem que desejar sempre muito. Mas esse limite concreto, como é que a gente estabelece na vida? Tipo assim, o que é que eu estou crescendo tanto profissionalmente que está me tirando do pessoal? Porque se você quiser, você cresce. E cresce, cresce cada vez mais, como o Ícaro fez, né? Até chegar ao sol. Mas como é que a gente consegue, assim, na tua opinião, como a gente consegue dar esse limite concreto para, na balança, naquele momento que eu estou vivendo, o que que importa mais? Assim, eu acho que é fazer diariamente a sua listinha de prioridades, sabe? Você tem que se perguntar o tempo inteiro realmente quais são as suas prioridades, o que é que realmente importa, porque é fácil se perder. É fácil se perder. Trabalhar é muito bom, ganhar dinheiro é muito bom, ser reconhecida, ter sucesso, assim... Há anos já era pra gente estar em São Paulo. E eu não fui por causa que meu filho era pequeno, tinha menos de 2 anos. Eu disse, Natália, como é que eu vou? Como é que vai ser? Eu não vou. Quando o B fez 2 anos, pronto, Nath. Agora a gente pode ver, pode começar a ver as coisas assim. Isso me ajuda porque eu e Natália também temos valor, somos irmãs e temos basicamente os mesmos valores de família. Eu lembro muito da entrevista dela. Então, aqui. isso nos ajuda muito um ao outro. Quando a gente vê que uma tá puxando demais, Nath... Giovana, tá entendendo? Assim, então a gente bota realmente quase todas as reuniões assim na balança o que realmente importa. Mas é difícil, assim, porque a gente pensa que é um ganha-ganha e na vida realmente é um ganha e perde. Exatamente. E a gente não tá preparada para perder. Eu, pelo menos, assim, é muito difícil. Eu não lido muito bem, assim, com percas, assim, por mim seria o ganha-ganha. E meu terapeuta ele fala, Giovana, mas assim... Tem que estar preparada para perder, lá e perde aqui, sabe? às vezes, né? Você tem dificuldade de entender isso. Tenho dificuldade. De talvez por tu ser super perfeccionista, né? Isso traz também essa expectativa de que tudo dê certo, né? E porque E assim, aí... Débora, assim, eu acho que a gente sabe como fazer, tá entendendo? A gente estuda, a gente se doa muito, a gente né? se doa muito, a gente sabe como fazer, a gente exatamente. sabe como chegar lá, no topo. A gente sabe. Mas aí a gente tem que dosar. Poxa, mas para chegar lá, vou estar disposta a isso? A gente sabe o que é que a gente teria que fazer para estar lá. E a gente chegaria, tá entendendo? Claramente a gente chegaria. E qualquer um, assim, que realmente queira, chega, sabe? Eu acho que aí você tem que botar na balança, assim, vale a pena? Eu jamais quero chegar lá em cima, olhar para trás e ver o insucesso familiar dos meus filhos, jamais, assim. Eu escuto muitas histórias de empresários, eu leio muito sobre empresários, até a Patrícia Bonaldi ali na palestra lá do Max Moda, ela falando que até hoje ela é responsável por todo o setor, tanto financeiro, porque o meu sonho, como o dela, como de qualquer, é ser a diretora criativa da empresa e só, né? Mas ela disse que agora que ela está se desvinculando da parte financeira, das reuniões, de marketing, eu disse, oi, e eu querendo ser, tá entendendo? Giovana vai estudar, vai, né? Então, assim, mas é difícil essa relação, essa decisão diária, na verdade. De pôr limite. Hoje eu vou ficar em casa à tarde, hoje eu não vou pra reunião, mas eu sei o que eu vou perder. Antigamente eu tinha muita dificuldade também de parar, de ir pra uma praia no meio da semana. Eu me sentia tão culpada, eu não tinha coragem nem de postar. E hoje em dia eu não carrego mais essa culpa comigo, porque eu sei que eu tô me doando tanto, eu sei que as pessoas que trabalham comigo sabem que eu me dou, entendeu? E então, às vezes, assim, como vocês são referência hoje de mulher que trabalha fora e que cresceram, às vezes postar o ser humano... Parece que a vida é só isso. Não, mas eu já acho que quando você posta esse ser humano, eu acho que vai dizer, poxa, eu podia também fazer isso, porque tem muita gente que consegue fazer, mas não se permite. Né? Então, isso é muito bom. A síndrome da impostora, né, que se fala. Às vezes a gente acha que, assim, eu já pensei outra coisa. As pessoas vão achar que eu só faço isso. Que eu não tô trabalhando. Não, e como é que você tem essa empresa? Como é que você tem uma empresa na praia? Não dá. Eu já evolui muito em relação a isso. Em relação a pensar o que os outros vão pensar de mim. Eu também já evolui muito. Assim. É bom, né? Quando em relação até aos colaboradores, eu lembro justamente, quando eu era mais nova, eu ia pra academia dia de sábado. Trocava roupa dentro do carro pra não chegar na fábrica de academia.
Tá entendendo? As pessoas acham, os colaboradores não se... Oi, tipo assim... E existe uma construção sobre isso, E, assim. gente, hoje eu posto, boto lá no grupo da produção, bom dia, quem vai malhar hoje? E o Tá legal, entendendo? gente, assim, é que você pode até conversar com vários empresários que dizem, eu não, sei lá, eu não posto nada por conta disso, de funcionário. Eu acho que eu posso falar pela Gi também, que a nossa vida é inspirador para eles, entendeu? Eu sinto Sim, que é um eles equilíbrio, não tenho me dúvida. admiram, entendeu? Então, assim, por a gente ser mãe, empresária, e a gente estar ali envolvida no negócio. Então, quando eu virei essa chave de, não, eu sinto que eles me admiram, então não precisa eu ficar blindando, achando que, sei lá, né, que vão achar isso, que vão achar aquilo. Pelo contrário, eles vão poder acompanhar a minha vida e se inspirar e conhecer ter um quem eu equilíbrio. sou, porque às vezes a gente não tem, a empresa vai crescendo, a gente às vezes não tem condição Vai se de... distanciando, a gente vai né? se distanciando um pouco, né? Então ali eles podem também acessar quem é a Giovana, quem é a Débora, né? E se Importante. conectar Demais. e admirar a gente ainda mais. Demais. Giovana, e o teu nome eu amei, significa agraciada por Deus. É. Eu achei que tem tudo a ver. Eu te acho muito iluminada, muito feliz, muito leve, como eu disse, e muito obrigada. forte também. E a gente vê o teu sucesso no lado profissional, no lado pessoal. Tu tem essa família linda, não só com teu esposo e teus filhos, mas tua mãe e tuas irmãs. É muito bonita a relação de vocês. E assim, como que tu lida com esse sucesso? Em algum momento tu percebeu que tu tava ali numa ego trip de se achar demais, ou numa síndrome de impostora, de achar que tudo era sorte, que você não tinha feito por merecer, ou tu sempre conseguiu equilibrar muito bem? Não, assim, esse ego, eu nunca tive, assim, esse ego inflamado, assim, de verdade. Muito pelo contrário. Às vezes eu fico, tipo assim, eu me cobro para reconhecer o que eu já conquistei, para usufruir mais do que eu conquistei. Eu realmente, eu sou assim, eu tenho muito, antes tinha, né? Eu melhorei muito. Eu tinha um sentimento de culpa, assim, sabe? Justamente essa história de achar que não merecia tanto, que eu tinha que trabalhar mais, que eu não deveria, que eu não tinha o direito de... Mas não, assim, eu sempre fui muito bem resolvida em relação a isso, assim. Eu tenho que me trabalhar para usufruir mais do que eu conquisto, para celebrar mais as nossas conquistas. Coisa boa, então a gente tem que aprender, porque eu e a Elisa, a gente tá se achando. A gente não tá mais nem falando com as pessoas. É brincadeira. É brincadeira. Não, de verdade, sabe? Me mata. Não sei, não. Brincando. Não, mas isso é importante, é porque eu tava assistindo um podcast que eu adoro, que é da Tati Bernardi, Desculpa Alguma Coisa, e era com a Juliana Paz, que eu amo também a Juliana Paz, que eu acho ela um furacão, dona de uma energia incrível. E ela disse que por um tempo ela estava entrando nessa ego trip e que foi necessário ela voltar, sabe, as coisas passam. Você não é tudo isso, existem outras pessoas talentosas também. Então, volta aqui, porque senão você se desconecta de você. E aí ela também foi para essa outra ponta da síndrome de impostora, porque é muito fácil que as mulheres carreguem isso, da gente ou às vezes se deixar inflar o ego, ou também achar que não, eu tô aqui por pura sorte, se diminuir demais, qualquer pessoa pode fazer isso, na verdade eu não consigo fazer isso, então a gente tem que estar sempre atenta para trabalhar essas emoções. Eu sou uma pessoa que eu me tornei o que eu sempre quis me tornar, de verdade, assim. Eu tenho quase um plano de ação na minha vida, Máximo. assim. A minha cabeça não para um pouquinho. Eu fico, assim, mentalizando o que eu vou ser, o que eu quero ser, o que eu quero... Lógico que, né, na vida não segue como a gente quer exatamente. Mas eu realmente sou uma pessoa que me tornei o que eu queria ser, assim. Eu venho trilhando isso. Sou muito disciplinada. Não sou tão organizada. Sou bagunceira, assim, né? Mas disciplina, eu sou muito E disciplinada. você sempre teve essa visão de futuro de longo prazo, Gi? Sempre, né? Até hoje, assim. É tanto que todos os investimentos, tudo, assim, da Laço, tudo é muito a longo prazo. Os meus também são muito a longo prazo. Assim, é como se eu também tivesse um pouco do medo do futuro, tá entendendo? Então, assim, eu sou muito, muito, muito pé no chão em relação a isso. Isso. Eu conversei com Fiquei uma agora pessoa pensando. muito querida há uns dias e que eu tenho intimidade, né? E aí essa pessoa sempre
pensando no futuro, eu tenho que conquistar isso ainda, eu tenho que ser assim. Eu falei assim, mas tu tem a noção de que tu já prosperou? De que tu já conseguiu muita coisa? Que tu já tem sucesso? Porque tu precisa ter a noção disso, de que tu já chegou lá. Que eu te conheço desde, né, muitos e muitos anos, e eu tenho certeza que tu já prosperou, que o que tu já construiu até hoje, no caso dessa pessoa, né, já te dá uma segurança para a tua vida, que o a mais que tu conquistar é plus na tua vida, né? Assim, porque às vezes a gente entra nessa correria de conquistar, e tem muita gente que ultrapassa, né? Sim. Como a história que você falou de se queimar no sol, né? Então, é muito importante a gente ter essa visão de onde a gente quer chegar, mas não pode ser uma corrida interminável. A gente tem que usufruir um pouco do que a gente já conquistou, se empoderar disso e continuar, né? Porque também não pode achar sempre que, como vocês falaram, né? Esse equilíbrio é que é o principal. E essa pessoa, depois de uns dias, me disse que tinha pensado nisso e tinha já, assim, né, repensado eu estou algumas aprendendo escolhas. a usufruir mais, assim, do caminho, tá entendendo? Por muitos anos eu não usufruía. Hoje eu já tenho essa consciência, me cobre que eu tenho que usufruir mais desse caminho, assim, que eu tenho que ser mais leve em relação, que eu tenho os direitos, que eu tenho que me presentear mais, que eu posso realmente... Mas, Giovana, tudo começa e finaliza em você, na gente, né? Em a gente ir se encontrando e identificando aquilo que é muito bom e aquilo que pode mudar. Porque aí você vai tendo uma visão. Eu não via isso em mim antes, mas agora eu tô vendo. Então, isso é muito bom. E aí vem aquela nova regra que é não queira fazer tudo, faça aquilo que mais importa pra você. Isso parece assim, essa é uma frase super batida, mas a gente tem que bater. Algumas frases a gente devia colocar assim em casa, em vários locais, porque o cérebro ele vai lá e vai ler, é igual a disciplina. Eu só consigo que a disciplina vire hábito quando eu faço. Então existem frases que a gente tem que ler para que aquilo realmente fique claro pra gente, porque a gente só enxerga o que a gente quer, né? Essa própria natureza, o núcleo da gente, muitas vezes ele não é tão bom, ele não traz só coisa boa e a gente precisa estar ali se revendo Às o vezes tempo até eu todo. me questiono, será que eu sou uma pessoa que precisa passar a vida toda em terapia? Mas eu preciso, assim, ter uma pessoa sempre me puxando e fazendo olhar, tá entendendo? Porque você vai desviando o caminho, tá entendendo? Você vai Em tudo. demais. Eu sempre falo que, Manu, é o mesmo monstro. O Quando monstro da finança, vejo, o já monstro da estou acelerada disciplina, o demais monstro da fazendo, comida, o monstro da academia, é o mesmo assumindo monstro. 1000 funções, aí tipo, uma pessoa baixa, mas assim, hoje em dia já basta uma fala, epa, Giovana, aí, não, realmente, olha o tanto de coisa que eu assumi sem nem conseguir, sem saber nem como é que eu vou fazer. É fácil pra te dizer não? Hoje sim, Foi uma construção ou sempre... Não, sempre foi fácil. Adoro. Atitude, repliquem. Eu também nunca tive dificuldade. Não, sempre foi fácil. Eu nunca tive Gente, eu tenho dificuldade. muita- não, hoje eu já aprendi, mas sempre foi uma dificuldade. Não parecia, Não. Débora. Eu pensei que a Não. X fosse muito de não dar não, mas você... Antigamente não. eu era, hoje eu já aprendi bem direitinho. Não, se não é Mas não. antigamente- Mas Acho as que eu- pessoas até olham assim, eu disse, não. Acho que eu nasci Com igual os a... filhos, com os meninos. A gente é besta, né? Besta. Eu sou igual a Serena. Não, nasci assim, dizendo não. Serena, só fala não. E olha, eu fui chamada na coordenação pela professora pelo Bernard de 2 anos e 10 meses, né? Na sala ele tá fazendo isso, chamando disso, usando isso e aquilo e não obedece. Como é em casa? Eu disse, igualzinho. E a mãe tá fazendo o quê? Eu Me vou ajude. começar a fazer a... Eu disse, ô tia, porque a mulher é muito besta. Eu digo logo, eu faço logo a pergunta pra, né? Eu tenho um filho de 9 anos, então eu já sei esse diálogo com a professora. E quando ela vem falar, eu falei, você acha que eu tenho que fazer o quê mesmo? Como é que a gente faz? Aí ela já nem sabe responder no papel que eu vou Me diz anotar, aí, fazer tudo que que aqui você eu não tá posso fazer nada. Eu já te coloco, eu não posso fazer nada aqui. Mas é um desafio, né, isso de educar os filhos, porque ao mesmo tempo que a gente quer que eles coloquem a personalidade deles e saibam ali argumentar, a gente também tem que impor certos limites. Então, Mas desafio. assim, a gente já chega no ambiente
de tantas regras, de tantos nãos, de tantas demandas, de tanto falar com as pessoas ali, aquela coisa. Quando eu chego em casa, mulher, eu não quero dizer nada não pra ninguém, não. Eu quero é beijar. Eu quero paz, tá entendendo? Não quero saber lá de confusão. Tá? Aí realmente nessa hora eu pego. Eu acho que puxa um pouco do que a gente estava conversando antes de tu chegar, Gi, que a Elis estava falando, da gente ter essa energia, né, essa dominância tão grande no trabalho, que quando a gente chega em casa a gente tem que desligar um pouquinho a chave, né? E assim, ligar a outra, né? Ligar a outra. A do carinho, a atenção, a do. Muitas vezes não ser tão. Permissiva. Um pouco mais permissiva, mas enfim, né? Mas Faz eu parte. sinto essa sensação que eu chego em casa, eu já chego assim, volto da fábrica, tanta coisa, mas quando eu chego em casa, sabe, não quero brigar com ninguém, quero ter trabalho com ninguém, assim, só da paz, sabe? Eu acho que se eu não tivesse um ambiente de trabalho que me exigisse tanta autoridade, eu chegaria em casa com mais autoridade, com alguma reserva de autoridade. Mas é porque esgota mesmo, Esgota. gente. Tudo na gente Tem esgota. que ensinar, tem que dizer como é, brigar, E cuidar da não. casa. Gente, Dizer o que é pra educar, fazer. gente, Na minha casa eu educar. digo, se virem, vocês estão aí o dia todo juntas, já se conhecem É. mais do que eu conheço vocês. Eu quero qualquer coisa. É Eu verdade. sou super líder no ambiente de trabalho, mas em casa, eu, mais ou menos. E, gente, filho tem que conversar. E não é só uma vez. É 20 vezes, 30, falando a mesma frase, o mesmo diálogo, a mesma coisa, pra ver se um dia dá certo. Aí tudo lá em casa se resolve em banho. Vamos entrar no meu banho, bora. É fome e sujeira, Aí pronto. peça água. Se a mãe desse o clube da estrelinha seria mais caro, pelo amor de Deus. Leva todos os brinquedos pro meu banheiro, aí pronto, ó. Eita, a cara do Ricardo reclamar da conta de água também. A cara do Ricardo. Gente, Ele, mas top, nada pelo amor de calma. Deus, tá gastando muita água. Vixe. Meu amigo, se você conseguir acalmar essas meninas É. de outra forma, sinta-se à vontade. Se não, fique calado e deixa eu encher essa banheira. Acredita, a terapia tá mais cara. Não, A terapia tá mais cara. Deixa, a gente tá só gastando água. É verdade. Mas assim, acalma eles, me acalma também. É brinquedo, é tinta, é meu banheiro, meu Deus. Aí pronto, aí a gente se acalma e dá certo. Vou puxar o gancho pra Gi, empreendedora, mais uma vez. Gi, como é que tu lida com essa pressão? A gente no mercado da moda tem que estar o tempo inteiro inovando, né? Acho que as pessoas às vezes não têm tanta noção do quão inovador precisa ser um negócio de moda. E você ali à frente, como diretora criativa, como é que tu lida com essa necessidade, né, de inovação tão constante dentro do teu negócio? Débora, é difícil, assim, porque a moda está cada vez mais acelerada, né? Assim, quem trabalha no mundo da moda, assim, é impossível. Que lute, né? Que lute, né? Mas eu também sou uma acelerada, assim, eu gosto dessa movimentação, eu gosto de tudo isso, mas realmente é um grande desafio. E eu acho que hoje em dia é o que mais cansa, é o que mais suga, essa coisa de estar... E, mais um parêntese, a gente tem que estar à frente, assim, acompanhando as tendências, porém, o time de produção... Não pode estar tão à frente, nem tão nem para pode trás. estar tão... Assim, é acertar esse time de produção, que você tem que entregar no prazo certo, né? Todas as tendências, tudo que precisa ser feito. Então, realmente, hoje na Laço, esse é o meu fator, assim, de estresse. São essas datas, são essas cobranças. Acabou de sair, tendência tal, e tem que colocar, não, mas já passou, prazo de liberal, a gente corta, não, mas vou botar. Aí fica uma briga, fica uma coisa... Acaba que você vive com o pensamento lá na frente. Sempre. Em um mundo que a gente tenta desacelerar, tenta não, fazer mas Eu vou te terapia. falar, é impossível. Impossível eu na moda. escolhi Na as moda, cores de março. a gente Gente, sempre, é lá na gente, frente. Em janeiro, a trabalhando. coleção de janeiro está toda pronta. Tipo assim, o ano acabou. Entendeu? É muito Então, surreal. o ano acabou É muito já e a surreal. gente ainda tá em certo. E como não trazer isso pra vida real? Como é que vocês conseguem? Como? Tipo assim, a vida Exato, real, exato. fechou a empresa, a loja Não fechou. tem. E como não tá ali Não tem adiantando como não ser tudo na ansiosa, vida? Não tem como não ser acelerada, Não assim. tem como. Você tem que aprender a controlar. Mas que esses Eu acredito. sentimentos faz parte ali Faz de quem parte. trabalha com a moda. Você tem Todo que aprender a mundo, lidar né? com ele. E não é E só a gente que tá à frente. E a sensação que está sempre atrasada. Eu não era uma pessoa atrasada na minha vida, mas hoje em dia eu sou uma pessoa atrasadíssima na Laço. É sempre correndo, assim, eu não consigo acompanhar. Eu tô realmente com dificuldade de acompanhar. Porque as fábricas, graças a Deus, o mercado de moda do Brasil vem crescendo, então assim,
não surgiram grandes fábricas de tecidos, né? Então, assim, estão os times lotadíssimos, que antes você entregar com 40 dias, você recebe com 80 dias. Tem que se planejar E, pensando gente, já na entrega. não tem, eu digo que não tem coisa mais perecível aliás, mais perecível que moda, só comida. Eu acredito. Roupa é muito perecível, vocês não têm noção, assim. Se não vender em 3 meses, quando você vai pra lingerie mesmo, né, até um pouco maior esse ciclo. Mas roupa mesmo é muito perecível. Então, assim, é fazer para vender esse mês. E tem que estar no timing certo. E tem que ser com a quantidade certa. E tem que estar tudo muito alinhado. Então, é isso, né, que faz a gente Isso é bem difícil. tá nessa ansiedade que as coisas deem certo. Giovana, eu amei que tu tá usando o top bem aparente de renda com a Eu uso t-shirtzinha assim básica. também, acho lindo. Mas muita gente tem medo. Qual a dica que tu dá para essas mulheres que querem ali colocar um pouquinho da lingerie à mostra, mas acham que não pode mostrar porque é lingerie? Fala assim, hello, acorda. Eu acho que a Laço, ela nasceu com esse propósito, sabe? De Ela mostrar a trouxe- renda. de mostrar, de tirar a lingerie de ser um underwear para ser um outwear, sabe? Eu acho que é uma renda bonita, eu acho que eu não estou mostrando nada que não deve ser Sim, mostrado, tá super né? chique. Eu acho que é o equilíbrio, assim, de você ter uma renda, ter a sensualidade, mas ao mesmo tempo ter um certo pudor. Eu acho que toda a gente tem esse cuidado nas lingeries da Laço. Se vai fazer uma cor bordô, um vermelho, a gente já tenta fazer não tão sensual, não tão decotada. Eu acho que traz o lado feminino. Eu estou toda de rosa, mas eu acho que ao mesmo tempo traz uma sensualidade para a mulher ultra feminino. E eu gosto de mesclar, assim, ao mesmo tempo que eu sou romântica, eu gosto dessa sensualidade, eu gosto dessa modernidade também, de estar com a regatinha, assim. Eu amo. Bem simples, off, bem basiquinha. Eu gosto de fazer esse contraste, fazer essa Eu quero mistura. saber se vai sair vestido com essa estampa nova. Eu quero saber se a gente pode pedir agora um vestido que a gente da coleção diga que a gente não conseguiu, se a gente pode pedir pra fazer só um pra A gente. Giovana vai botar na produção. Eu acho que não custa nada pedir, né? De repente. Linda essa coleção nova. Era pra linda. ter saído, mas foi o time da produção, assim, dos tecidos que não deram tão certos e a gente tem que se reinventar no meio do caminho. A gente acabou fazendo o liso e usando aquela estampa, mas aquela estampa ficou muito linda, né? Linda, e eu tô esperando o vestido. Eu disse, cadê o vestido? Com as Cadê o cores. vestido Eu dessa também tô coleção? esperando. Aquela estampa é a Alce que pinta. A Alce é uma artista plástica daqui de Fortaleza, talentosíssima. Pena que ela é super envergonhada. Eu disse, Alce, mulher, aparece. Meu Deus, Até- apareça, até pelo amor legal de de Deus. chamar ela Ai, pra cá. queremos, Ela é queremos. muito Talentosíssima. bacana, muito, menina muito maravilhosa. E assim, a gente tem uma ligação muito legal. A gente não era amiga, a gente nem, assim, a gente é amiga de trabalho, mas eu e a Alce, a gente tem uma conexão incrível, nós duas, assim. Até amanhã eu vou pra casa dela, amanhã de manhã, criar já uma estampa do ano que vem. Eu sento lá na mesa dela, eu levo minhas cores, que meu processo criativo começa por cores, eu escolho as cores da coleção. Aí a gente vai montando. Eu vou dizendo, Alce, mas eu quero a flor assim, assada. E ele vai dar tudo certo. Mas essa estampa específica, eu estava numa viagem já, acho que eu estava em São Paulo, alguma coisa, Alce, eu não consigo ir pra tua casa, tal. Me atende por vídeo? Eu disse, atendo, depois vamos marcar vídeo. Porque eu precisava dizer como era a estampa. Eu queria que ela visse as minhas mãos, tá entendendo? Assim, eu quero assim, uma flor assim, mas eu quero uma fita assim, aí eu laço assim, aí assim. Tu entendeu, Alce? Entendi. Depois, então, quando eu chegar, eu vou recortar as cores que eu quero, aí eu mando recortado. O tom do rosa, o tom do verde, tom... Às vezes são 3 verdes, olha, essa tonalidade, eu mando tudo pra casa dela, mando um eu quero deixar na portaria do prédio dela, ó, segue essas cores e aqueles desenhos, vai dar tudo certo, assim. Que incrível. Deixa eu falar uma coisa, que tu disse isso. Eu tô estudando com a Aurora poemas visuais. E aí tinha lá um dos poemas, aí eu peguei, ela estudando e eu tava com o catálogo aberto que a minha vendedora tinha me mandado. Aí eu falei, filha, olha essa estampa, olha aqui como é um poema visual. Olha como tem movimento. Tu fez Sério, isso com as tuas mãos? Aí eu mas falei. Porque ela tinha que criar um poema visual. Eu falei, tem movimento. Então você vai buscar isso no seu poema visual. Você vai buscar esse movimento. Gente, que profundo. É icônico, porque a filha dela estuda com onde foi essa parte do poema que eu não vi? Elas são inteligentíssimos. Edu. Eu não vi essa tarefa, meu Deus!
Aí eu perguntando um dia, filha, como que é o Arthur e o Miguel? Aí ela, mamãe, eles são muito inteligentes. O Arthur sabe de tudo e é super popular. O Miguel também é muito inteligente, mas é mais calado. Ele fica mais na biblioteca. Eu, ótimo, então você fique bem perto dele. Não, mas eu precisava falar pra ela desse movimento. É isso mesmo, Manu, você captou, assim. E as estampas são criadas dessa forma. Cada estampa tem um sentimento, tem uma história, tem um olhar, assim. Eu sou muito ligada a isso, que hoje, olha, tô olhando aqui as flores. E a gente tava olhando as flores do shooting de vocês. Então, eles vão mandar pra gente depois. Vamos lá pegar. Aceitamos doações. Né? A gente tá distribuindo nas lojas, uma coisa a gente Tanta manda. flor, já pensei nisso também. Gente, o que elas fazem? Com aquelas flores maravilhosas. A gente Avisa pra gente, por favor, pra gente ir lá Avisa, a gente pegar. avisa a equipe, quem quiser leva, Ai, que que tá lá. maravilha. Vou E estar a lá gente vai sempre. colocando um pouquinho em cada loja. Mas nem sempre é um dia especial na loja, alguma coisa que a gente coloca nas lojas. Muitas vezes são muitas flores, Muitas né? flores, muitas flores. É um investimento e tanto, mas é um investimento que Que faz parte do DNA Eu da queria, Laço, eu né? queria, antes de finalizar, porque ele já tá aqui A mostrando. produção Ai, já já tá brincando com a muito gente. Eu tô rápido. fingindo que eu nem tô vendo. A produção falou que eu tô olhando pro outro lado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do curso G4, que eu sei que tinham muitas mulheres, quer dizer, eu não sei se tinham muitas mulheres, eu sei que vocês, mulheres, estavam lá. Mas como é que foi essa experiência? Porque vocês estão no ramo da moda, então estão sempre lidando com outras mulheres, e não sentem tanto essa dificuldade nesse mercado junto com o homem e a mulher, como é que funciona essa liberdade da mulher. E aí eu queria saber como é que foi o G4, junto com pessoas que vocês não conheciam, muitos homens, como foi? Fala um pouquinho aí, muitos vocês homens, duas. A maioria eram homens, eram poucas mulheres. Eu e a Débora eram as únicas de moda, não era, Débora? Era. É engraçado, assim, como no Brasil, eu voltei assim, até que falei com a Nath, Nath, é impressionante como o brasileiro é danado, sabe? Faz ali na marra. Assim, empresas muito grandes, com faturamentos gigantescos. E ao mesmo tempo, as pessoas, eu tava muito com medo Do nível. do nível intelectual das pessoas. Assim, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Porque eu não sou o nível intelectual da Nath, nem da Débora, tá? Assim, de leitura, de estratégia, de gestão, eu não sou. Artista, do criativo, das cores, da poesia, Não do precisa, movimento. não precisa. Cada um com o seu, minha gente, cada um com o seu. Nath, eu no G4, meu Deus, mas aí assim, eu não senti isso, muito pelo contrário, né, Débora? Foi até bom, porque assim, eu voltei, poxa, eu entendo de muita coisa, eu já sei fazer muita coisa, muitas coisas que foram ditas a gente já aplica na nossa empresa, acho que na de vocês também. Fala um pouquinho do que era o curso para as pessoas entenderem. O curso falava sobre gestão e estratégia, né? Então era para donos de negócios, a partir de um faturamento X, e aí ele traz todas as dores do negócio, né? Fala de cultura, fala de gestão, planejamento estratégico, ele dá um overview e mentorias para empresários, né? Para que a gente tenha aqueles insights ali e muitas vezes eles trabalham muito em cima da troca de informações também e da mentoria, além do conteúdo que eles trazem, né? Então, o mais rico, né, Gi, é você ter acesso aos mentores, a você falar as dificuldades do seu negócio e às vezes um colega... Tinha um plano de ação, ali era para sair com um plano de ação. Tinha uma dupla de meninos que tinham uma confecção também, então ali na hora do café a gente já trocava ideias, sabe? Tem as mentorias, é incrível. E assim, eu acho que, como você falou, né? Na moda a gente não tem tão visível essa diferença, né, no mercado de trabalho, como acho que são nos outros mercados. Da mulher precisar se masculinizar mais, provar quem é. A gente trabalha em empresas que são 90%, 80% femininas, né? Quando a gente senta para falar sobre, sei lá, o mercado, sempre são donas de confecção, apesar de que muitas confecções têm homens, né? No par ali de sociedade, maridos, as mulheres sempre estão à frente, né? Assim, o que eu senti que muitas vezes tem algumas exemplos, como os palestrantes também são homens, né? Eles levam um pouco pro ambiente masculino os exemplos que eles dão, sabe? Como fazer networking. É uma mesa de pôquer, entendeu? E você tem que fazer isso. Então, assim, tem algumas nuances de coisas que a gente não
consegue, sei lá, Acompanhar. acompanhar Só também, que mas não é em não é- relação a conhecimento, tá? Sim. Mas Mas em o rela- respeito, a voz, a presença ali era tudo muito bem respeitado. Super bem Muito. respeitado. Muito bem respeitado, assim. É um nível elevadíssimo, assim, de conteúdo, de atendimento e ao mesmo tempo muito leve também, né? Tem duas. Desculpa, pode falar. Não, assim, era uma troca realmente entre É. eles e a gente e outros alunos. O momento das mentorias no final, foi o último dia, eu achei também. Eu acho que o primeiro dia foi muito bom. O segundo, incrível. E o terceiro, assim, superou as expectativas. Porque pra você mim, vai sabe? criando conexão É. também com as pessoas, conhecendo mais, e aí aquilo ali vai trazendo Sim. mais. Você vai se engajando mais, gostando mais, né? E tem uma coisa que me marcou muito sobre intencionalidade, sabe? O curso, eles, assim, o case deles é todo intencional, tudo que eles fazem é intencional. Para vender um futuro produto. Exatamente. Não só isso, o serviço que eles apresentam. Então, assim, não só eles, os palestrantes falam sobre intencionalidade. Então, assim, você está prospectando um cliente que é super interessante. Você tem que andar onde ele está andando, sabe? Você tem que fazer conexão com ele. Tudo precisa ser intencional. Se você for para o mundo do marketing, da moda, que você do marketing, você estudar grandes cases como a Virgínia, ela é 100% intencional em tudo que ela faz. Repetições Bianca, incríveis. Boca Rosa, intencional em tudo. De manhã eu vou acordar, vou mostrar meu filho, vou fazer isso como ela já mostrou uma vez como estratégia. Essa intencionalidade, ela gera resultado pra gente. Então, tudo que a gente fazer com intencionalidade, o que às vezes as pessoas pensam que é por interesse. Não é por interesse. Né? É intencional, eu vou me Sim. conectar com aquela pessoa com intencionalidade, eu vou estudar e ficar boa nisso aqui, porque lá na frente eu preciso escolher esses frutos. Às vezes reduz o trabalho físico, aumenta o faturamento, trabalha um pouco menos, tem mais qualidade de vida, justamente pelo que você conquistou dentro de uma rede social. E fazer tudo com intencionalidade vai te dar frutos, porque Lá quer dizer na que você está frente. seguindo um plano. Sim. Sim. Entendeu? É basicamente isso. Eu acho que isso ficou muito na minha cabeça, a intencionalidade. Eu percebo essa intencionalidade no teu Instagram. Eu comecei a te seguir há pouco Aham. tempo. E eu acho que constrói muito, fortalece muito a comunidade Laço Lover. Porque a gente se identifica contigo, com o teu estilo. Tu, como eu falei, consegue colocar a lingerie de uma maneira ali muito evidente, Tô mas de uma intencional, maneira... eu sabia que eu ia Isso! aparecer. Exatamente. Vocês vieram mais produtoras de Como que eu conteúdo do poderia? G4. Como que eu faço? De rosa, eu mesmo na correria vim pra casa Exatamente. atrasada. Meu Deus, um top rosa, uma blusa que eu mostro top. E, tipo assim, tem uma Tudo intencionalidade intencional. dentro. Eu assim. percebi, eu acho incrível. Até ali, quando tu mostra um pedaço da tua casa, a gente Aham. fica querendo ver mais, a gente mostra o treino, aí eu mostrou lá um pouquinho do treino de glúteos. Meu amor, já mostrei pro meu personal. Olha, esse treino aqui que eu quero. Então Mostra eu o acho isso backstage muito da legal. fábrica, Sim. né? Mostra tudo Eu percebo isso. muito essa intencionalidade. Na Débora também percebo, na Tice também, na Nath também. E isso é incrível, porque realmente fortalece a comunidade que vocês estão criando. Porque, como eu disse no Exatamente. início, você não vende só um produto. Você vende um lifestyle. Desejo. Você, isso, conecta mulheres que querem pertencer ali. Isso, assim, a decisão da gente abrir as nossas contas já faz alguns anos, isso aproximou muito eu e a Natália do nosso público, dos nossos clientes, porque quando a gente cresce, a gente se distancia, fato. Sim. Né? Então, assim, é uma forma, é um canal de aproximação e um canal também de passar confiança, tá? Em credibilidade para um cliente do atacado, lá do norte, uma cidade. Mas quem são essas meninas que estão por trás da Laço? Entra no Instagram da gente, vê que tem filho, vê que trabalha, vê que isso, vê que aquilo. Então, assim, passa uma certa credibilidade para a marca. Com certeza. Isso é muito importante, mostrar quem está por trás da marca. E você mostra da forma que você quer. Eu escolho o que eu quero mostrar. Sim. Eu escolho a forma que eu quero. Tem dia que eu não quero mostrar nada. Sim. E falar. E tudo bem falar, tudo bem. Eu não sou muito de falar, eu sou muito de escrever, assim. Eu adoro me comunicar com enquete, com perguntas, assim. Ah, legal. Porque eu respondo na hora que der, eu me comunico ali na hora que dá. Eu não, assim, eu sou muito assim, na vida real, eu faço o que precisa ser feito. Na online, eu faço o que dá. Tá entendendo? Ainda, talvez um dia eu precise fazer. Que já foi um avanço Já pra foi ti, um né? avanço, Sim. tá Então, entendendo?
Eu estou ali, eu vou fazendo o que dá. Tem semanas que eu arraso, tem semanas que não deu nada. Mas tudo bem. O importante é você estar ali. E as pessoas até sentem isso, tá entendendo? Porque imagine se toda semana eu postasse... Porque a vida não é assim, né? Sim. É altos e baixos, é idas e vindas. E eu acho que está comprovado que a gente consegue vender muito mais. A gente, o mundo, qualquer dono de negócio ou que venda serviço ou que seja profissional liberal, nós vamos falar muito melhor do nosso produto do que qualquer outra pessoa. Sim. Então, eu acho que hoje não é mais uma escolha Não, para não a é opcional. maioria das pessoas, né, não ir para frente, falar e vender o seu próprio produto, porque nós vamos conseguir conectar muito mais do que qualquer outra pessoa, né? Pois eu quero agradecer. Muito obrigada. obrigada. Que conversa leve. Que conversa leve, incrível, maravilhosa. Quero várias dessas conversas. Giovana, Pode você é chamar. incrível, é inspiradora. Mulheres precisam de mulheres como você. É verdade. Como a Débora, como a Elis. E como você. E como você. Giovana, deixa teu arroba. Giovana Gripe, Giovana Giovanna Gripe Esteves. Gripe com 2 P's. Gripe com 2 P's. Então, como é que você Giovana? Débora, deixa teu arroba. Débora Bandeira, __. Eu sou @mmanuvidal Eli Silveira, M no final. e @pode florescer agora. Muito obrigada, meninas. Obrigada, meninas. Vocês Eu são que incríveis. agradeço. Obrigada a você que chegou até aqui com a gente. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e mais o quê? Fazer pelo menos um desses já tá ótimo. Um desses já tá ótimo. E até o próximo episódio. Beijo. Beijo. Tchau.